Dando continuidade à história, Desatando Nós, ditado pelo Espírito Bento, escrito por Zenaide Ferreira, narrada por Lucy. Capítulo 13. Samantha e o Espiritismo. Depois de buscar Beatriz para acompanhá-la, Samantha e a ex-sogra percorreram um longo caminho até o lugar recomendado. Beatriz nasceu em um lar espírita. Ajudou a fundar a casa onde estava levando Samantha. Tinha muito amor pelo lugar. Só não frequentava mais assiduamente porque havia se mudado para a Tijuca e ficava bem distante. Mas Samantha dirigia, então poderia ir até o local facilmente. Samantha precisava saber o que estava acontecendo. Havia perdido peso, estava se sentindo doente, sem forças e precisava ficar bem para cuidar dos negócios e dos seus filhos. Quando chegaram ao centro, Samantha teve vontade de ir embora. O seu coração batia tão forte que parecia que sairia pela boca. E se não fosse pela insistência de Beatriz, teria desistido. Beatriz, que já havia visto muitos casos semelhantes, insistiu e entrou feliz no local. Cumprimentou vários amigos e encaminhou Samantha ao pronto-socorro. Samantha entrou na sala ressabiada e havia vários médiuns em uma mesa. Um senhor a fez sentar e pediu que falasse o seu nome e endereço. Samantha respondeu-lhe e fechou os olhos conforme instruções. E logo em seguida todos os médiuns falavam ao mesmo tempo. Um colaborador que estava ao seu lado a orientou que pensasse em Jesus e entregasse a ele a solução das suas questões. E foi assim que ela fez. Algum tempo depois, que pareceu uma eternidade para Samantha, o silêncio reinou entre eles e o dirigente do trabalho dirigiu-se a Samantha. Minha filha, você está passando por um processo obsessivo e precisa aprender a lidar com a sua mediunidade. Você fará um tratamento sério junto com a gente, porque o seu corpo está materializando toda essa influência. Após esse período inicial, você será encaminhada para o desenvolvimento mediúnico. Lá você irá aprender a equilibrar a sua energia e a não mais temê-la. Através dos estudos, virá a sua base para um futuro feliz, cumprindo o caminho que você escolheu para a sua jornada. Você está disposta? Samantha só pensava em seus filhos. Precisava ficar bem para cuidar dos meninos. E alguns minutos depois, Samantha respondeu: Sim, senhor. E o caminho da doutrina espírita foi bem longo. Ficou entre estudos e trabalhos por 15 anos naquela casa de amor. No desenvolvimento mediúnico, os trabalhadores notavam o quanto ela temia sua mediunidade e ficou ali bastante tempo até se sentir pronta para o trabalho mediúnico. Tornou-se passista assídua da casa e amava receber pessoas no atendimento fraterno. A sua vida aos poucos foi se equilibrando e Sebastiana e Luiz acabaram frequentando com Samantha a casa espírita. Estudavam juntos, liam muito e debatiam os pontos de dúvida. Enquanto isso, também juntos, no trabalho, cumpriam a rotina do escritório fazendo o negócio prosperar. Os meninos de Samantha eram a felicidade dela e de Beatriz, que continuava próximo dos netos e de Samantha. Ofélia se gabava de que os seus netos eram lindos, mas não tinha disposição nem paciência para eles, então apenas comprava presentes. A essa altura, Carlos também casara e tinha 2 filhas, morava no interior do estado, o que foi um presente para Samantha e Luiz, pois tinham pais para trabalhar. Samantha não queria relacionamentos sérios. Nos fins de semana em que os seus filhos ficavam com o pai,
Ela saía com as amigas e conhecia alguns rapazes, mas quando começava a ver seriedade demais, acabava a relação. Queria criar os meninos do seu jeito. Havia conquistado a duras penas a sua liberdade. Amava o mar, a natureza, e sempre que se sentia só, ia à praia, ou mesmo para a Floresta da Tijuca, por vezes sozinha, e conversava com a natureza. Quando contava isso aos amigos, era julgada como estranha. Então, aos poucos, foi percebendo o que podia falar. E tudo ia bem até que Luiz tem uma ameaça de infarto. Samantha, em pânico, com uma empresa de 45 funcionários e muita responsabilidade nas costas, teme perder o seu super-herói. Depois de ser socorrido, Luiz foi submetido a uma extensa cirurgia, colocando pontes de safena e mamárias, passando por uma lenta recuperação. Samantha, a essa altura, já sabia que a empresa não estava no seu melhor momento. Então resolveu fazer uma grande reformulação e torná-la mais rentável. Já havia estudado e praticado bastante e se sentia apta para a reformulação. Luiz era excelente contador, mas um péssimo financeiro. Tinha um coração enorme, o que gerou muitas inadimplências, e por conta disso a empresa estava devendo impostos. Então ela resolveu ficar apenas com os clientes que honravam seus honorários. Chamou os chefes de setores, deu uma participação no negócio e passaram a ser 5 sócios, sendo Luiz o majoritário. Para quitar todos os débitos e recomeçar com uma gestão organizada e funcional, Samantha resolveu vender o seu apartamento, que havia acabado de quitar, e pagar todos os impostos. Ela então arruma a empresa com a ajuda de Sebastiana e vai morar de aluguel com a certeza de que dali a pouco tempo conseguiria novamente comprar outro imóvel. Com tudo arrumado e funcional, a empresa voltou a prosperar e ela assume o setor financeiro, em uma nova sede no centro do Rio de Janeiro, e entre a rotina dos filhos e alguns desafios diários, a vida foi passando. Samantha, a essa altura, já não temia sua mediunidade e começou a respirar a sua intuição. Sentia a energia dos ambientes e das pessoas e agora tinha total controle do seu campo energético. No trabalho teve várias fases como líder, até por conta do seu amadurecimento pessoal, mas amava ajudar o seu próximo. E por vezes as reuniões com clientes acabavam por ser uma grande sessão de terapia. Tratava os funcionários com respeito e, embora não fosse amiga pessoal de ninguém, a relação era sempre muito profissional, mas gostava de ver o empenho e a realização de alguns, e muitas vezes até sendo base para postos melhores no mercado. Samantha acreditava nas fases da vida e o que não entendia entregava para o universo a solução. Amava os livros em geral, sendo seu principal hobby os romances espiritualistas. Vivia com um livro na bolsa e o tempo que perdia na condução sempre aproveitava para ler. Trocava qualquer programa com os amigos por um livro. E foi crescendo a sua vontade de aprimoramento pessoal, pois, embora ainda estivesse no trabalho voluntário, sentia que estava longe dos objetivos. Não foram poucos os pretendentes de Samantha, mas ela se via com Daniel, já na adolescência e muito rebelde, dando-lhe extrema preocupação. Daniel era muito manipulado pelo pai e culpava Samantha pela separação. Cássio era presente, mas havia formado uma nova família e Daniel se sentia preterido. Com isso, fazia de tudo para chamar a atenção de Cássio. Brigava na escola, gritava com Samantha, dizia que o seu sonho era morar com Cássio. Já Lucas estava sempre no quadro de honras da escola.
Agarrado a Samantha era o seu esteio. Estudava com afinco e também era muito inteligente. Fazia inglês, espanhol e música, dando orgulho a todos, menos a Cássio. Cássio havia pensado, na ocasião da separação, que com o nascimento do segundo filho, seu casamento estava salvo. Mas, como isso não aconteceu, ignorava o pequeno Lucas, e o menino cresceu tendo como referência masculina o seu avô Luiz. Embora sua vida fosse bastante atribulada, Samantha, além dos negócios com Luiz, havia montado paralelamente outros negócios e gostava de empreender e sentia um vazio no peito quando o assunto era realização pessoal. Não sentia vontade de largar a empresa, mas era claro que aquele propósito era de Luiz, não dela. Então, sempre que sobrava algum, investia em outros negócios, mas não conseguia sair da sociedade com o pai. Embora faltasse a realização pessoal, foi adiando isso e os meninos eram a sua prioridade. Escutava de Luiz sempre: aqui é pouco, mas é certo. E temia perder o certo. E foi entre os seus trabalhos no centro e a rotina empresarial que Samantha conheceu João, um dia em um happy hour. João dançava com um grupo e uma amiga em comum os apresentou. Depois de um tempo no local, Samantha percebeu o olhar insistente do rapaz, mas ele era mais novo do que ela e resolveu não dar muita atenção. Entre um chope e outro, os olhares se batiam e depois de algum tempo, o rapaz se aproximou. Ela sentiu confiança naquela energia, mas Samantha já havia tido tantas decepções que acabou tendo dificuldades de se abrir. Ainda mais quando descobriu que o rapaz não tinha filhos. Havia acabado de romper com uma namorada e estava na pista, como diziam na ocasião. Conversaram a noite inteira. Ele acabou levando-a para casa, mas ela não alimentou esperança, embora tenha gostado dele. Mas João nunca mais largou Samantha. Depois de alguns meses, resolveram morar juntos e tentar a vida a dois. João queria ser pai. Samantha pensava em outro filho. Os meninos já estavam crescidos e ela agora tinha condições de planejar e de viver plenamente a maternidade. A empresa estava em um bom momento e então Samantha viajou para o Nordeste em uma merecida viagem com João. Viveram momentos magníficos com uma troca e muita cumplicidade. A família de João gostava de Samantha e foi novamente aceita como filha. E o que motivava Samantha para aquela relação é que entre eles não havia segredos. Podiam ser verdadeiros, mesmo quando seus piores fantasmas apareciam. Tinham liberdade de falar sobre tudo. E na volta desse passeio, momento feliz na jornada de Samantha, ela descobriu que estava com mais um presente de Deus. Chegaria mais uma criança ao seu lar, o pequeno Arthur. Capítulo 14. A grande tragédia. Foi durante a sua terceira gravidez que Samantha teve a sensação de que a sua vida mudaria. Já era leitora fiel de muitos renomados autores e a cada dia refletia mais sobre o seu papel perante o universo. Gostava da casa espírita, mas sentia vontade de estudar profundamente outros temas. Não gostava de algumas atitudes de dirigentes e palestrantes. Por vezes notava ego e competição em um lugar que deviam existir amor e instrução, e isso não fazia sentido para Samantha. Começou a questionar algumas regras e sentiu que precisava honrar aquele tempo por ali, mas percebia que muita coisa já não fazia mais sentido. A divindade era algo pessoal. Iria com ela onde estivesse e as regras seriam de conduta, amor e verdade. Porque entendia que para o universo o que valia não eram as regras dos homens, e sim o que havia de melhor em seu coração.
O pequeno Arthur chegou quando Samantha completaria 39 anos de idade, e foi uma fase feliz. Os avós paternos não tinham outros netos ainda. Arthur se tornou o xodó dos avós, Eliette e Fragoso, como eram chamados. Os irmãos Daniel e Lucas, já bem crescidos, cuidavam do pequeno Arthur com muito carinho, e o menino teve os seus primeiros anos com muita atenção e amor. Até que, em um final de ano, indo para o trabalho, Samantha, fazendo uma reflexão sobre o seu trajeto até ali, sente um grande aperto no peito. Parecia que algo iria acontecer, uma espécie de aviso. Mas o que seria? Seus filhos mais velhos estavam no ensino superior. Arthur crescia feliz e seu pai Luiz estava se cuidando. Odete era difícil, mas tinha saúde. E agora a relação, apesar de distante, era um pouco melhor. Não sabia de onde vinha aquele aperto, mas passou a sentir repetidamente. Nessa ocasião, Carlos morava em São Paulo. Já estava em seu segundo casamento e também havia tido sua terceira filha. A relação dos irmãos era bem distante, mas Samantha torcia que fosse feliz e realizado. A essa altura da vida já havia entendido que Carlos era um espírito rebelde e ainda não tinha maturidade para fazer melhor, então mantinha uma relação distante, porém cordial, o que era relativamente fácil, pois se viam apenas nas ocasiões em que o irmão vinha ao Rio de Janeiro passar as festas de fim de ano. Nunca trocaram muitas palavras e muito menos confidências. E foi assim que, com muitos apertos no peito e sem saber qual seria o desafio, Samantha assistiu aos fogos na festa de Réveillon. Chegava 2012. Logo em janeiro, o Arthur completou 4 aninhos numa festa linda, com toda a família reunida. Nessas ocasiões, Samantha se preocupava um pouco com as gafes de Ofélia, mas passou a festa vendo as brincadeiras das crianças e dando atenção aos convidados. Até que Samantha viu Luiz em um canto observando o neto. Samantha aproveitou o momento para comentar: Pai, eu ando com uma sensação estranha, um aperto no peito. Eu sinto como se fosse uma espécie de aviso, sabe? Mas você está bem, graças a Deus. Os meus filhos também. A empresa passa por um bom momento depois de muitos altos e baixos. Por que será que eu estou assim? Até João está feliz. Estava cansado da vida de funcionário, montou o negócio dele e está prosperando. Eu não sei o que pensar. Eu tento não dar atenção, mas todos os dias eu sinto esse aperto. E Luiz, reflexivo, apenas respondeu: Sei que desenvolveu muito a sua intuição, minha filha. Seja o que for, estaremos juntos, como sempre estivemos. Eu te amo, Samantha, e isso é eterno, independentemente de onde estejamos, nesse plano ou em qualquer outro. E abraçando Samantha, saiu para ver por onde Ofélia andava. Os dias posteriores decorreram dentro da rotina, até que, na noite de 25 de janeiro de 2012, o prédio da sede da empresa de Luiz e Samantha desabou e eles perderam tudo. A tragédia aconteceu à noite, por volta das 20h30, e a empresa estava vazia. Todos os funcionários já haviam ido embora, para alívio de Samantha. A imprensa nacional divulgou a tragédia, pois foram 3 prédios no centro do Rio de Janeiro. O motivo era uma grande enquete. Mas e agora? O que Luiz e Samantha fariam? Como recomeçar? Samantha recebeu a notícia assim que chegou à sua casa. Olhando o celular, percebeu milhares de ligações e eram de amigos preocupados, pais, sogros. Todo mundo parecia ter assistido ao noticiário. A equipe também estava aflita, pois apesar de não ter nenhum funcionário no prédio na hora da tragédia, havia muitos amigos na redondeza, nos prédios vizinhos e dezenas de mortos no local.
João abraçava a esposa para lhe dar forças. Os filhos Daniel e Lucas também, mas ninguém sabia quais seriam os próximos passos. E agora? O que aconteceria com eles? Nessa ocasião, Samantha era a provedora da família. Ela e Luiz trabalhavam para que não faltasse nada aos meninos. Samantha, se sentindo muito perdida, chorava compulsivamente e fora até medicada com um tranquilizante na ocasião. Luiz tirou forças de onde nem sabia que tinha, para no dia seguinte da tragédia reunir os sócios e, muito abatido na sala da sua casa, a reunião começou. Até aqui tivemos muitos desafios, mas com toda certeza esse será o maior. Nós perdemos tudo, inclusive dados, pois o backout externo estava com defeito e acabamos deixando lá dentro da empresa para o técnico resolver. Eu quero que decidam comigo agora. Vamos fechar a empresa e mandar todos os funcionários embora com a reserva que temos ou vamos unir forças e recomeçar do zero. Samantha não acreditava naquilo. Teria que recomeçar do zero? Havia um seguro, mas não tinham certeza se receberiam a apólice. Estava vendo seu pai com garra e força, mas será que conseguiriam? Por que tudo era tão difícil para Samantha? E no meio de muitos questionamentos, ela resolveu que queria recomeçar. Nos dias posteriores, os clientes cederam lugares provisórios para a criação de postos de trabalho e atendimentos, enquanto não conseguiam nova sede. Os setores se dividiram para otimização da demanda e Luiz e Samantha se empenharam em arrumar um novo lugar. Como Luiz já estava idoso, Samantha pensava no conforto do pai e decidiu que eles alugariam uma sede perto da casa de Luiz. E assim foi feito. Samantha liderava a equipe e os trabalhos de recuperação, enquanto Luiz arrumava a nova sede. Com o crédito que tinham, conseguiram aos poucos ir montando tudo. Alguns clientes mais antigos adiantaram honorários e receberam muita ajuda, embora a equipe em muitos dias tivesse tido a necessidade de trabalhar bem mais do que o habitual. Sebastiana passou tanto tempo no computador naquele período que acabou precisando imobilizar os 2 braços de tanto que os forçou. Alguns membros da equipe acabaram desistindo, mas os sócios de Luiz eram incansáveis e a união mais uma vez fez com que a rotina se estabelecesse. Entre a rotina de casa e a empresa que estava demandando muito tempo, Samantha se sentia exausta, mas começava a ter esperanças de que tudo acabaria bem. Sua secretária resolveu sair da empresa, pois havia casado e queria trabalhar mais perto de casa. Então chegou à empresa de Samantha, a jovem Maria, que acabou se tornando o apoio de toda a diretoria. Maria tinha sede de aprender e Samantha foi estimulando-a a se desenvolver. Gostava dela e tinha bastante confiança na menina. E foi assim que, aos poucos, mais um grande desafio seria vencido. Porém, Samantha não conseguia deixar de perguntar: mas por que tivemos que passar por tudo isso? Ela, todos os dias antes de dormir, fazia essa pergunta, até que teve uma grande revelação. Samantha, ao longo daquele tempo, se tornara uma boa médium. Além de ser muito estudiosa no assunto, não tinha mais medo da sua mediunidade e aprendeu a identificar energias maléficas e a conversar assiduamente com a sua divindade. Sabia que deveria respeitar todas as religiões. Era grata ao seu trajeto até ali, mas sentia que a sua ligação com Deus estava dentro dela. Não precisava estar em nenhum lugar para conversar e se ligar ao divino. Mas esse fato não a impedia de querer ter respostas por suas dúvidas terrenas. Ela sentia necessidade de entender o porquê de alguns fatos.
e naquela noite teve a sua primeira grande resposta. Samantha foi dormir mais cedo, pois estava bem cansada do seu dia de trabalho, e como sempre fez a sua meditação e adormeceu. Logo em seguida percebeu dar as mãos a um homem de rosto por ela não identificado, mas que estava ali e que a guiava. Ela se sentia segura ao seu lado, como se fosse alguém que conhecia há muito tempo. Samantha, apenas me acompanhe. Hoje você saberá por que passou por essa tragédia. Mas você não vai me dizer nem o seu nome? Eu sei que me acompanha há tempos e que zela por mim. Isso não tem muita importância agora. Apenas preste atenção na cena. E Samantha se viu em um lugar movimentado na França. Era noite. Ela estava ali assistindo aos acontecimentos com seu amigo. Era uma avenida grande, com algumas ruas menores. Nessa grande avenida havia trilhos e um grande trem parado. Até que sentiu que o trem partiria e as portas iriam se fechar. Mas se surpreendeu ao ver nesse momento um grupo de jovens saindo de um dos vagões correndo e olhando para trás, e se reconheceu como uma integrante. Era ela. Embora um pouco diferente, fazia parte daquele movimento, e algumas lembranças também chegaram a Samantha naquele instante. Ela parecia recordar-se do porquê de estar ali. Foi então que viu o vagão explodindo, com centenas de pessoas dentro. O grupo de jovens, agora correndo, sabia que havia feito algo grave, e correndo muito sumiram da cena. O mentor de Samantha segurou sua mão e elucidou. Samantha, por vezes nossas escolhas nos causam dor na consciência. E em uma dessas suas passagens na Terra, você, com sede de justiça e por questões de ideologia política, foi uma revolucionária ativa. Essa cena foi uma das que o seu espírito nunca esqueceu e a sua consciência te cobrava. Com isso, você acabou fixando sua empresa em um lugar escolhido para, através de uma tragédia, realizar alguns ajustes. Mas pense, poderia ter sido pior. Você não estava nem no local na hora. Não perdeu nenhuma vida do seu grupo de funcionários. Então pare de se questionar e siga. Aprenda com o fato a ser forte e desenvolva toda a sua força e foco. Existe ainda um grande caminho pela frente e eu estarei aqui sempre para te apoiar. E Samantha despertou assustada. Recordava-se de todos os detalhes daquele sonho. Era uma revolucionária e no grupo podia lembrar-se de Daniel e Lucas com ela. Começava a entender por que tinha horror à política e por que os filhos estavam tão envolvidos com o tema. Samantha já havia recebido vários convites de partidos políticos para movimentos e algumas palestras. Ela lia sobre o assunto, entrava em alguns debates do tema nas rodas de amigos, mas nunca quis se envolver oficialmente na política. Agora entendi o porquê. E também tinha consciência de que toda tragédia fazia parte de um resgate. Então precisava recuperar tudo o que havia perdido sem questionamentos, com garra, trabalho e muita disposição. E assim fez. Capítulo 15. A nova realidade de Samantha. Passaram-se alguns meses e a rotina da empresa voltava ao normal. Mas foi preciso rever muitas coisas, já não cabiam luxos. Samantha novamente precisou reestruturar a vida para conseguir sanar os empréstimos contraídos para a montagem da nova sede. Não queria que nada faltasse aos pais e nem aos filhos. Os pais, Luiz e Ofélia, tinham uma vida confortável. Com a retirada de Luiz como sócio e as aposentadorias por tempo de trabalho do casal, Samantha manteve os mesmos valores de retirada tanto de Luiz como dos outros sócios. Além disso,
não permitia atrasos na folha de pagamentos dos funcionários. Estava em uma fase de restrição econômica. Muitos clientes fecharam. Eles haviam recomeçado, mas diminuíram a carteira de clientes por conta da crise. A equipe nesse momento contava com 20 pessoas e Samantha, então, resolveu simplificar a sua vida, diminuindo seus gastos. Os sócios nessa ocasião eram Luiz, Samantha, Sebastiana e Alfredo. Todos se desdobraram para liderar os seus setores com afinco e dedicação. Assim, Samantha sabia que não conseguiria nada sem união. Samantha analisou a sua vida pessoal e resolveu cortar os excessos. Só fez questão de manter os filhos na faculdade. Queria que eles pudessem se formar e ter realização profissional. Esse ponto era fundamental para ela, pois até ali ela não havia achado seu propósito de vida. Apesar de estar à frente da empresa de Luiz e de já ter tido vários negócios, Samantha sentia um grande vazio no peito quando o assunto era propósito. Havia tentado várias faculdades e cursos de formações, até concluiu alguns com louvor, mas o que gostava mesmo era de cuidar de pessoas. Amava quando sentia ter sido uma contribuição para a vitória pessoal de alguém. E por vezes isso acontecia no escritório, em relação aos seus clientes, e a deixava muito feliz, mas não sabia ainda como viver disso. E depois de muito refletir, mais uma vez vendeu seu apartamento e comprou uma casinha de vila, onde teria menos custos. Durante esse período, após o desabamento, percebeu que os amigos que viviam em sua casa, praticamente todos os finais de semana, sumiram, com exceção de Marcel, que foi suporte não só dela, mas como de João também. E no final de semana em que Marcel visitava o casal, esse assunto veio à tona e João comentou: Sabe, Marcel, temos refletido bastante sobre todos que nos rodeiam. Até antes de estarmos juntos, a casa de Samantha vivia cheia. Ela gostava de receber e vivia preparando tudo e enchendo a geladeira de cerveja. Bastou tudo isso acontecer e todos sumiram. Marcel, reflexivo, comentou: Eu notei isso também. Mas eu estou e estarei aqui, sempre com vocês, e sei que tudo isso vai passar. E Samantha, que se mantinha calada, apenas pontuou: Eu sempre gostei de casa cheia. Amo os meus amigos e sou grata a cada um que passou pela minha vida. Uns nos deixam exemplos e outros atitudes que aprendemos a nunca repetir com ninguém. Ou seja, queridos, cada um dá o que tem. Talvez daqui para frente eu seja mais seletiva. É uma fase de introspecção também, mas eu sinto que tudo o que passamos me ensinou bastante e agora eu preciso abastecer as minhas forças e seguir em frente. Vamos nos mudar e recomeçar uma nova fase. Seremos felizes, somos capazes, temos saúde, nos apoiamos e isso é o que importa. E foi assim que a nova fase começou na vida de Samantha. Mudou-se para uma casinha de vila com João e os seus filhos, que arrumou com gosto e amor, e aos poucos foram reconstruindo a vida. Identificou-se com um casal de vizinhos da casa ao lado, e em pouco tempo tornaram-se íntimos e inseparáveis. Um novo círculo de amigos também foi chegando. Samantha, mais introspectiva, se aprofundou nos estudos, saindo um pouco de temas convencionais e mergulhando em assuntos novos para ela. Passou a se interessar pela metafísica, pela física quântica, neurociência, lei da atração, holismo, dentre outros. Alfredo, seu sócio e parceiro, era psicólogo de formação e trocavam opiniões sobre os temas quase que diariamente.
Como a nova casa de Samantha era pequena e ela tinha muitos livros, montou uma pequena biblioteca em sua sala de trabalho e emprestava os seus livros, estimulando a leitura entre a equipe. Sabia que assim despertaria alguns, e aos poucos alguns volumes tinham fila de espera. Foi nesse período que começou a fazer alguns novos cursos de formação na área de terapia integrativa. Começou a gostar da área, a cada formação tinha vontade de expandir os seus conhecimentos e rever as suas emoções e crenças. Foi identificando os seus bloqueios pessoais através de vivências terapêuticas dos cursos e da terapia integrativa individual, resignificando muitos pontos. Luiz sentia que a filha estava feliz estudando as técnicas de terapia nas horas vagas, mas frisava ela todo santo dia que ali o que ganhavam era muito pouco, mas era o certo. No fundo, temia que Samantha optasse por outros caminhos. Nessa ocasião, ele ia à empresa meio período e ela estava à frente dos negócios, e quando apareciam os desafios com algum cliente ou na rotina de trabalho, Samantha fazia o máximo para resolver sem incomodar Luiz. E geralmente, quando lhe passava a questão, já havia resolvido ou já tinha a solução com o apoio dos demais sócios da equipe. Luiz amava a empresa, sentia-se feliz em ver tudo funcionando e os funcionários felizes. Tinha orgulho do seu trajeto pessoal. Ele e Samantha tinham uma sintonia de cumplicidade muito grande, o que incomodava um pouco Ofélia e Carlos. Carlos estava querendo voltar para o Rio de Janeiro. Havia sido desligado da empresa que trabalhava e não tinha mais sentido ficar longe da família. Samantha sentia que Carlos era um peso para o pai. Não entendia o porquê de Luiz tratá-lo como tadinho. Visto que o irmão tinha até pós-graduação, era bilíngue e havia trabalhado em grandes empresas, mas Carlos continuava encrenqueiro e denso e tinha uma energia pesada, assim como a de Ofélia. E foi em um final de tarde que Luiz chamou Samantha em sua sala. Filha, o seu irmão está desempregado e voltando para o Rio. Ele está querendo montar uma imobiliária, visto não estar conseguindo colocação. Eu vou instalar a imobiliária em nossa sede, já que temos espaço disponível. Você tem alguma objeção? Samantha não confiava em Carlos e sabia que ele, quando podia, tirava dinheiro dos pais. A última coisa que queria era Carlos por perto e sabia que viveria conflitos, pois não permitiria nenhum tipo de abuso aos seus pais. Apesar de ser mais ligada a Luiz, aprendeu a respeitar Ofélia como mãe e mantinha uma relação de respeito. E pensativa, expressou a sua opinião. Pai, você sabe o temperamento de Carlos. Aqui temos harmonia. Os nossos funcionários têm liberdade de trabalho e expressão, o que resulta na qualidade de trabalho. Carlos está acostumado a trabalhos mais rudes. Ele é rude. E será que não perderemos a liga? Estamos há mais de 30 anos juntos sem ele. Tenho certeza de que vai chegar manso e depois, com o tempo, teremos problemas. Luiz argumentou que seria mais fácil começar um novo negócio sem custo de aluguel e que nada entre eles e a sociedade mudaria. Mas Samantha, com um grande aperto no peito, sentiu que não seria assim, mas achou melhor atender ao pedido do seu amado pai. Fazia tudo para agradá-lo, por vezes passando por cima do que acreditava. Capítulo 16. Despertando o propósito de vida. As terapias eram o novo encanto de Samantha. A cada vez mais se aprofundava no assunto com cursos e muita leitura, até que uma amiga da área falou sobre terapia quântica, e então ela foi para o Google procurar por formações, achou um curso e resolveu se matricular. No dia marcado, chegou um pouco antes do horário e começou a conversar com algumas colegas de turma, até que deu o horário e a professora chegou.
Samantha amou o lugar, a energia e se encantou com a professora, que se apresentou com doçura. Muito prazer, sou Leonora. E Samantha concluiu várias formações por ali e passou a fazer terapia com Leonora. Fez muitas amigas durante as formações, dentre elas estavam Gertrudes, Felícia, Susana e outras. A área era muito rica e Samantha se apaixonou por naturopatia, florais, fitoterapia, aromaterapia, fez várias formações extensas em diversas escolas do Rio de Janeiro e até algumas fora do Rio, mas sempre acabava voltando para as aulas de Leonora. A convite de uma amiga, começou a atender clientes em um espaço em Copacabana e já sonhava em empreender na área holística, criando um projeto que mostrou a Gertrudes e Leonora. Gertrudes e Samantha ficaram muito rápidas amigas próximas e se encontravam para cafés e analisavam projetos da área. Samantha começou a sonhar com uma loja e contou para Gertrudes, que se animou até para uma possível sociedade. Mas Samantha ainda estava com muita demanda com a rotina da empresa e, apesar de apaixonada pela área de terapia, começou a adiar a concretização dos seus sonhos. Samantha começou a perceber que Luiz estava estranho. Comentava com Alfredo e o sócio e o amigo alertava sobre a influência de Carlos na rotina de Luiz. Ofélia se dava muito bem com Carlos, mas até ela reclamava dos modos e da exploração de Carlos, sempre exigindo recursos para sanar os seus problemas. Até que um dia, depois de muitas queixas da mãe, resolveu reunir os seus pais e colocar as cartas na mesa. Eu gostaria de falar com vocês sobre o Carlos. Ele é arrogante e vive se metendo na minha gestão e o combinado era ele tocar a imobiliária. Eu não me intrometo lá e ele não interfere aqui, ok? Mas não é isso que tem acontecido. Eu sinto que ele se vitimiza para vocês, mas ele é arrogante e petulante com os funcionários, principalmente com os mais humildes, e eu não vou permitir isso. Luiz era conciliador e fazia o que podia para não gerar conflito entre os filhos. Desse modo, tentou apaziguar tudo, dizendo que nada disso iria mais acontecer. Samantha ainda completou. Outro ponto que me incomoda é que ele explora vocês. O dinheiro proveniente da aposentadoria de vocês dois é para aproveitarem a vida. Nem na ocasião em que perdemos a sede deixei que esse dinheiro fosse gasto na empresa. Agora sei que pagam as contas dele. Eu não acho isso correto. Mais uma vez, Luiz explicou que isso não era verdade, abafando a situação. Samantha ainda se posicionou, dizendo: sei que ele é filho de vocês, mas não acho justo, depois desse tempo todo de trabalho, que já somam longos anos de grandes desafios, ele querer se meter na nossa empresa. E sei que tanto Sebastiana quanto Alfredo concordam comigo nessa colocação. Permitimos que ele se instale em uma sala na sede para ajudar nesse período inicial da empresa, mas é só nesse espaço que ele manda. No resto da empresa, não. Durante algum tempo, depois dessa reunião, Carlos se comportou, até que um dia Samantha chamou a sua atenção pela maneira que abordava um funcionário, e ele se transformou gritando com a irmã como um bicho. Logo depois, invadiu a sua sala e, se não fosse Luiz, seria agredida. Os funcionários chegaram a mobilizar os seguranças, mas perante os gritos de Luiz, Carlos parou as ameaças e saiu do prédio. Depois desse dia, Samantha resolveu parar de falar com o irmão. Não conseguia conviver com aquilo e sentia que era o começo do fim. Mas, e Luiz? Como ficaria na mão de alguém como Carlos? Samantha estava bem tensa sobre aquilo tudo. Amava caminhar e refletir sobre o dia e havia perdido a paz desde a chegada de Carlos. Ele queria saber de tudo.
Já até teria indagado sobre a retirada da irmã e percebeu que Samantha tinha a empresa nas mãos e começou a ambicionar o seu lugar. Mas havia outros sócios e, embora Sebastiana estivesse se afastando por problemas de saúde, para mudar algo na sociedade, teria que ter o apoio de Alfredo, o que era impossível, pois Alfredo e Samantha eram unha e carne. Carlos começou a sondar sobre a vida dos sobrinhos do cunhado. Olhava as redes sociais para ver aonde iam aos finais de semana e cobiçava ter o lugar da irmã cada vez mais. Até que um dia, se fazendo de coitadinho com Ofélia, pediu recomendações de um pai de santo que pudesse ajudar a abrir os seus caminhos, pois não estava tendo muito sucesso com a imobiliária. Samantha sabia que esse tipo de demanda obsessiva só conseguia seus intentos quando havia brechas, como medo, dúvidas, insegurança, maledicências, e não seria por ela que essa entrada viria. Ela recebeu os avisos em sonho e estava vigilante. Mas, no decorrer da pandemia, Luiz pegou Covid e ficou muito mal, quase morreu. Luiz era bem medroso e em qualquer resfriado achava que iria desencarnar. E foi no medo de morrer que ocorreu a abertura para que o mal fizesse a festa. Após um período de recuperação bem lenta, Luiz voltou ao escritório, retomando a rotina. Mas Samantha olhava para o seu pai amado e não o reconhecia. Ele mudou da água para o vinho e a amorosidade desapareceu. Passou a exigir de Samantha a conta de todos os centavos, até com certo ar de desconfiança, o que para ela foi um grande choque. Alfredo a apoiava como podia, sempre a acalmando e alertando que desequilíbrio motivaria Carlos à vitória. Samantha então passou a entregar regularmente todas as prestações de contas nos mínimos detalhes a Luiz. E cada vez que ele indagava algo, ela sentia uma facada em seu coração. E movido pelas intrigas de Carlos, Luiz mudou o jeito dele de olhar, de conversar, de amar Samantha, que começou a ficar triste e muito abatida. Sua fuga? As terapias. E se não fosse os estudos e aulas, certamente sucumbiria. Embora infeliz e triste, Samantha foi se afastando de Luiz e já não contava a ele nada de sua vida particular. Vendeu a casa, mudou-se para perto da praia e só depois de tudo no lugar contou aos pais. Mas ela não se via longe do pai. Como viveria sem o seu amor? João sentiu o abatimento de sua esposa e se entristecia com aquilo. Via dia a dia Samantha chorar durante a noite e sabia que era por Luiz aquele choro. Tentava mostrar à esposa o quanto estava se anulando, priorizando Luiz, quando na verdade ele estava escolhendo cair na lábia de Carlos. Mas Samantha sabia que não era só isso. O seu pai, com seu medo, permitiu que um processo obsessivo se instalasse e agora parecia dominado completamente por uma energia densa. E cada vez mais esse clima foi pesando, até que por uma doença repentina, Alfredo faleceu. Maria e Samantha choraram muito pela morte de Alfredo, parceiro e amigo que sentava perto de Samantha e se apoiavam mutuamente. Maria também tinha muito apreço por Alfredo e as duas sentiram bastante o seu desencarne. Sentiram tanto que nem perceberam que o caminho estaria livre para Carlos, que sem Alfredo e com Sebastiana afastada, faria de tudo para assumir o lugar de Samantha. E mais uma vez Carlos queria a casa de Samantha, mas será que a mataria? Desta vez não foi preciso, pois Luiz fez uma proposta pela compra da parte da filha. Capítulo 17. Esclarecendo os fatos. Nessa fase da vida de Samantha, ela já tinha se trabalhado muito através do autoconhecimento e de diversas técnicas e sentia-se amparada. A impressão que ela tinha
é de que o divino estava arrancando-a da zona de conforto, que era sua empresa com Luiz, para uma nova etapa da vida. Embora aceitasse a mudança, temia que Carlos fizesse mal a Luiz e Ofélia, além de se preocupar com a equipe e os clientes. Mas não havia muito que ela pudesse fazer. O clima estava insustentável. Já ia para o trabalho com um peso no coração que nunca havia sentido. Sua pressão arterial começou a oscilar e percebeu que, se não saísse, teria algo físico. Mas tinha certeza de que Carlos não teria equilíbrio emocional para cuidar dos negócios e do pai como seria necessário. E esse fato abateu muito Samantha. A sogra Eliette tornou-se uma das pessoas mais presentes na vida de Samantha e sempre pronta para ouvir. Por vezes questionava a sanidade de Luiz, mas Samantha tinha certeza de que a energia de Luiz havia sido manipulada. Samantha admirava muito a família de João, sentia falta de Fragoso, pois havia falecido há algum tempo, mas o tempo em que conviveram foi repleto de amor e cumplicidade. Eliette era sogra e amiga, e os irmãos de João se apoiavam mutuamente. Tinha orgulho e gratidão por agora ter uma família unida. Foi então que Samantha, um dia depois de sua meditação, resolveu conversar com a sua divindade, clamando por respostas e direção. Samantha havia desenvolvido alguns dons e já tinha audiência, percepção de tela mental, além de sentir presenças e frequência de pessoas e lugares com facilidade. Apesar disso, como estava tensa com o momento, parecia que lhe faltava conexão. Mas aquele dia havia caminhado na orla. Sentia-se bem relaxada e foi aí que ouviu uma voz já conhecida. Samantha, já está na hora de mudanças na jornada terrena. Você não está sozinha, mas não podemos escolher por você, apenas te guiar, te apoiar. E Samantha, chorando naquela hora, ainda muito perdida, respondeu: A minha maior dor no momento são as atitudes do meu pai, que está cego. Passamos 33 anos juntos construindo uma empresa, numa trajetória de desafios. Como ele pode agir assim agora? E mais uma vez a voz amiga e muito serena respondeu: Há muita culpa no processo de Luiz, mas não é sobre você, é sobre erros do passado. Na hora certa você irá compreender, mas como a vida aproveita todos os fatos para nos amadurecer, se faz necessário que você siga e escolha o seu caminho. Agora você vai se encaixar no seu propósito e entrar no fluxo necessário para cumprir essa etapa evolutiva. Mas para isso, encontrará alguns desafios. Você é forte, Samantha. Experimente, mas precisa se tornar protagonista da sua vida. E Samantha, chorando de emoção por aquele contato, refletiu durante dias aquela mensagem. Precisava acalentar o seu coração e seguir. Mas como? Sentia falta extrema do amor de Luiz. Tentava em vão não pensar em tudo o que ocorrera, mas era ainda bem mais forte do que ela. Resolveu então marcar uma sessão de terapia com Leonora. Quem sabe clarear as ideias. Admirava muito Leonora e percebia que sempre falava o que precisava ouvir. E chegando ao consultório de Leonora, abraçou a terapeuta, que a sentiu abatida e triste. O que houve com você, Samantha? Por que está tão abatida? E Samantha lhe desabafou as suas dores, falando do desafio de ter que escolher o que fazer da sua trajetória profissional. Samantha já havia mostrado algumas das suas ideias para Leonora, pois como estava na área holística há anos, achou importante a sua opinião sobre os projetos. E foi aí que Leonora falou que estava expandindo seus negócios e perguntou a Samantha se ela não queria gerir uma unidade. Seria uma espécie de franquia. Leonora havia acompanhado o trajeto de Samantha e a achava capaz de facilitar na área holística.
Samantha sentiu-se amparada naquele momento de dor. Ficou lisonjeada com o convite, mas resolveu refletir. E no dia seguinte conversou com Maria. Leonora me convidou para tomar conta de uma unidade, mas eu vou precisar me preparar para facilitar na área holística. Eu não sei se esse é o caminho. Maria, que era muito próxima de Samantha e estava vendo como injustos os acontecimentos na sociedade, apoiou a ideia. Samantha, você vai conseguir e ser feliz com a Leonora ou com a loja que sonhou. E Samantha ainda pontuou. Para abrir a loja com o projeto que eu fiz, teria que ter sócios ou investidores. Gertrudes até se interessou, mas com a pandemia deixamos para pensar mais à frente. Mas sabe, Maria, com tudo isso que aconteceu na sociedade com meu pai, nunca mais eu quero sócios. Samantha, nessa ocasião, estava em período de transição de sua saída. O clima estava péssimo, os funcionários sentiam que Samantha iria embora e alguns optaram por sair também. Maria estava dividida. Luísa incentivava a ficar, mas Samantha a convidou para ir com ela. Maria, vamos! Eu não sei o que vou encontrar nesse novo desafio, mas assim que me estabelecer, eu vou melhorar a sua vida também. Mas fique à vontade, pois eu não sei o que o universo me reserva. Alguns dias depois encerrou-se o período de transição de Samantha. Maria resolve que seguiria com a amiga e sai também da empresa, agora de Luiz e Carlos. Samantha, com o apoio de João, resolveu aceitar a proposta de Leonora e aluga um espaço perto de sua casa, começando a prepará-lo com carinho. Samantha e Maria estavam animadas com o espaço. Samantha projetou 3 salas de atendimentos individuais e um salão maior, que haveria aulas. E Samantha usaria uma das salas e colocaria outras terapeutas para atender no espaço. Não se via sozinha, gostava do coletivo. Foi então que o seu coração escolheu as parceiras. Além de Leonora, que estava treinando Samantha para atender a demanda, convidou Gertrudes, Felícia e Susana para fazerem atendimentos em seu novo espaço. As 5 estavam com muitos planos e sonhos, felizes e trocando muitas experiências dos atendimentos já realizados. Apesar de Samantha ainda se sentir muito em dor por conta do afastamento de Luiz, colocou seu foco na organização do novo espaço e conseguiu que tudo ficasse exatamente como projetou. Gastou grande parte das reservas nesse investimento, mas estava tudo bem bonito e Samantha estava feliz. Naqueles meses se empenhou muito, revendo todo o conteúdo que havia estudado, se preparando para desempenhar a nova função. Continuava estudando em novas formações e incentivou Maria que a acompanhasse nos estudos. Samantha começou a perceber ao longo dos meses que a sua conexão com seus mentores estava mais intensa. Sentia que, principalmente durante as aulas e nos atendimentos, nunca ficava só. Era um instrumento de amor e sentia-se muito realizada com a sua nova profissão. Mas começou a notar que a equipe não estava com a mesma sintonia de início. Sentia Gertrudes e Felícia diferentes e foi conversar com Leonora. Samantha, há uma ligação de outros tempos entre nós. E na hora em que seu coração fez a escolha da equipe, quando vocês se reuniram, abriu-se um grande portal de um período tenso, mas ainda não é a hora de contar tudo. Na hora certa, as informações necessárias virão. E Samantha escutou aquelas informações e o seu coração identificou com verdade o que Leonora lhe informara. Mas Samantha faria o que pudesse para equilibrar a situação. Mas aos poucos começou a notar o afastamento de Gertrudes e de Felícia, que até uma certa campanha para que Susana também se afastasse do espaço. Susana, que não entendia o porquê daquilo tudo, resolveu conversar com Leonora e pediu uma reunião, pois acreditava que aquilo não estava sendo bom para o espaço e que poderia ser revertido.
E então Leonora marcou um encontro no espaço de Samantha, em que fez a grande revelação. Nesse dia, Felícia arrumou uma discussão com Samantha. A achava mandona e Gertrudes mal cumprimentou a amiga. Leonora então pediu a palavra e revelou: Meninas, nós fomos irmãs em uma vida em que fomos bruxas. Passamos por muitos conflitos, mas tivemos períodos bem felizes. Já na erraticidade, combinamos de voltar para a Terra nesse período de transição planetária, para ajudar a humanidade a expandir a consciência das pessoas. E aqui estamos. A revelação deu sentido aos sentimentos de todas, que, muito reflexivas, entenderam os caminhos que as levaram até ali. Fizeram uma prece e agradeceram pela compreensão. Sentiram a presença dos seus mentores, todos prontos para desenvolver os trabalhos na casa, mas agora todas tinham a escolha de continuarem juntas ou cada uma seguir o seu propósito do seu jeito. A sós com Leonora, Samantha comentou: Quero que elas se sintam livres para escolherem o caminho. Eu tive vários flashes dessa existência e eu sei que não foi fácil. Sei que sofremos muito, principalmente com a chegada dos inquisidores. E Leonora ainda elucidou: Samantha, eu sei que ainda sofre muito com o afastamento de Luiz, o seu pai nessa existência. A vida precisou que você se afastasse, pois havia um resgate pendente entre Carlos e Luiz. Carlos, desde que nasceu, foi peso para Luiz, e ele já está idoso e o seu espírito lhe cobre esse resgate. Você por lá estava impedindo que isso fosse trabalhado entre eles. Carlos agora pode nos surpreender e cuidar bem de Luiz, promovendo assim o resgate de amor entre eles, ou se continuar como está, com as suas atitudes de ganância e egoísmo, Luiz terá feito a parte que lhe cabe sanando a sua culpa, e Carlos com certeza terá sua colheita por atos dos seus plantios. O universo trabalha pelo equilíbrio o tempo todo, mas por vezes a nossa razão não consegue entender os caminhos desse percurso. Samantha, percebendo que Leonora tinha razão, a partir daquele esclarecimento começou a dar foco realmente em sua missão. Mas decidiu que iria até Luiz e falaria tudo o que sentia vontade, de suas dores, do seu amor por ele. Queria ficar livre daquela tristeza e resolveu dar a Luiz a chance de rever a sua postura. E foi em um sábado que logo pela manhã Samantha percebeu a presença do seu mentor e que aquela era a hora de conversar com Luiz e Ofélia. Queria ter calma, lucidez e amor para conseguir expressar o que ia na sua alma. Chamou João para ir com ela visitar os pais. João já não queria se envolver em nada da família de Samantha, mas achou necessário o apoio à esposa. Chegando à casa dos pais, assim que teve a oportunidade, Samantha abriu seu coração e falou tudo o que sentia. Os pais ouviram a explanação sem interromper, mas foram frios com a filha, mesmo com a declaração final em que Samantha falou que os amava e que faria de tudo para que fossem felizes, mas que dali para frente seria apenas filha e não queria saber de assuntos da empresa ou do irmão, que já havia sofrido muito com toda aquela loucura. E Luiz olhava para Samantha, mas não pronunciava uma palavra. Parecia estar ali só por educação. Samantha saiu da casa dos pais, certa de que havia feito o seu melhor e que dali para frente o seu foco seria apenas em seu propósito. Luiz e Ofélia haviam desistido de Samantha e caíram nas armadilhas de Carlos. Então ela respeitaria suas escolhas e entregaria a Deus a proteção aos pais. A amiga Sebastiana, que por vezes a visitava no espaço, era a que mais apoiava Samantha e a encorajava a prosseguir. Depois de saber da visita de Samantha, os seus pais resolveu aconselhar Samantha. Você foi lá e falou com seu coração. Agora siga, vença, faça o que fez a vida toda.
Ame-se, Samantha. Capítulo 18. Epílogo. No espaço de Samantha, ela e Maria se desdobravam para que as coisas se concretizassem, mas parecia faltar algo. Susana foi a única que escolheu permanecer como parceira, e Leonora vivia em seus afazeres ampliando seus negócios. Samantha já estava sem dormir, pois até ali não havia tido o resultado esperado. Entendia que precisava daquele aprendizado todo. Estudou muito nesse período, mas sentia que tinha mais a fazer. Olhou para o espaço que estava bonito e harmonioso, mas vazio, só nos dias de aula que enchia, e começou a pensar no que fazer. Samantha era uma empreendedora nata, mas ficou muito tempo na dor, se reformulando, e ainda não havia conseguido fazer o que queria do negócio. Havia tido muitas ideias, compartilhado com Leonora, mas nada andava. E só aí percebeu que precisava colocar a sua energia no negócio. Mas por onde começaria? E sentada em sua mente, fechou os olhos e chamou seu mentor. Queria o contato, a sua energia, precisava achar caminhos para equilibrar os negócios. Concentrou-se bastante e, quando sentiu a conexão, começou a falar. Estava sozinha no espaço e poderia se expressar. Meu amigo e mentor, eu entendo que a vida me tirou da empresa e me colocou aqui para o bem maior. Não só meu, mas para todos que precisam chegar até aqui. Contudo, eu não sei mais o que fazer. Eu estudo muito, porém tudo é bem lento. A equipe escolheu se afastar. E agora? Poderia me mostrar o caminho? Eu preciso de luz. E foi quando que, por encanto, Samantha sentiu a presença de luz ao seu lado. Pegou papel e lápis e, de forma rápida, desenhou um novo projeto. Isso já havia acontecido algumas vezes, mas ela sempre levava a Leonora. Trocavam ideias, teciam planos, mas nada andava. Desta vez seria diferente. Teria a energia dela. Samantha havia passado e vencido tantas coisas pelo que amava, mas por que não podia vencer por ela mesma? E empolgada, estruturou um novo formato de projeto para o seu espaço. Lembrou-se de muitas pessoas que conhecia na área e o seu mentor lhe avisou que chegariam 15 para a equipe, contando com ela e Maria. E a cada insight que vinha à mente de Samantha, confirmava com seu mentor que seria favorável ou não ao projeto. E chegaram alguns nomes à sua mente. Ela começou a reunir pessoas, abrir portas, reformular questões. Pela primeira vez desde que resolveu montar o espaço, colocou suas ideias sem perguntar a ninguém se podia ou devia. Ela estava pronta, plena, criativa e cheia de esperanças. Samantha começou a perceber que o seu propósito era despertar pessoas para a chegada da nova terra. Havia aprendido muito naqueles meses e tinha o seu próprio jeito e olhar para expandir consciências e levar o autoconhecimento e a autorresponsabilidade aos desafios diários de quem se propuser a vencer. Começou a receber diariamente instruções e mensagens da egrégora da casa e, junto com as novas 15 parceiras, fundou o projeto Conexão Plena. Todas com o mesmo compromisso assumido na grande reunião de programação reencarnatória, o despertar da nova Terra. Samantha hoje ainda tem muitos desafios, mas conquistou algo que para ela não há preço: sua conexão com seus mentores e com o divino. Ela sabe que agora, por maior que seja um desafio, nunca mais se sentiria só. A conquista maior dessa existência ela já tem, que são o seu amparo e a sua proteção. Entre erros e acertos diários, também aprendeu que o que vale na verdade é nunca deixarmos de tentar, e que o caminho que nos leva à felicidade é o que tem a leveza da consciência tranquila e a certeza de nunca prejudicar o próximo. Samantha sente muita falta do seu grande amor Luiz.
mas entregou ao universo a questão e emana diariamente muito amor por ele, por ter ciência de que só o verdadeiro amor prevalece e rebate todos os males. As irmãs Zanutos serão eternas em seu coração. Aprendeu nas aulas de Leonora a não julgar escolhas alheias e a respeitar o tempo de cada um. Samantha sente a alegria da egrégora a cada trabalho realizado na casa e está ciente de que tem o que precisa para vencer qualquer desafio: a sua fé. Chegamos ao fim de mais uma história.